No apogeu da civilização, vimos a expansão máxima do Império Romano, que por sua própria vastidão e grandeza se tornou inconcebível administrá-lo, resultando em um processo gradual de queda e desagregação, sendo enfatizadas as incursões das tribos germânicas, que em um longo processo ocupavam as regiões romanas e definiam seus territórios, e com êxito em fixar seu poder através da capacidade de definir seu espaço e protegê-lo, se deu início à formação dos condados e feudos. Segundo a definição de Weber, o monopólio legítimo da força, a formação dos estados. As discussões a respeito da legitimidade de se utilizar da coerção se tornam prolixas, ao mesmo passo que irrelevantes. O fato dado é que a ausência de poder não existe. Aonde se tem anarquia, se tem a formação de um estado. Milícia, um grupo de homens organizados e armados, dispostos a se utilizar da coerção para a dominação. A milícia pode ter um caráter político, como as que existiram nas décadas de 20 e 30, as milícias fascistas e comunistas por todo o mundo, mas também pode atender à dominação sem um propósito ideológico ou religioso. Simplesmente uma força que surge do desejo de defesa e de governança. A milícia é o prenúncio simples da fraqueza do Estado. As milícias germânicas tomaram o Império Romano, o fragmentando, porque demonstrava fraqueza. Sua inaptidão em exercer seu domínio e seu próprio território é o que permitiu surgir estados dentro do Estado. Sendo assim, um Estado fraco naturalmente deseja sua dissolução. No decorrer da história, percebemos que impérios se constituem em natureza pela sua força, mas também por sua capacidade de subjugar poderes locais à sua presença central. O império se mantém enquanto consegue exercer sua força para a garantia da lealdade das forças regionais. Se demonstra fraqueza, a lealdade de seus senhores se dispersa. A cobiça só pode ser freada pelo medo. Um Estado que se envergonha de ostentar sua força procura sua falência. Nos anos 60, o Rio de Janeiro crescia e cada vez mais deixava seu aspecto interiorano. A região do Rio das Pedras via a formação de uma periferia e passava por um estado de anarquia. Invasões de terras, casas irregulares, tráficos, assaltos e insegurança generalizada. Até que na década seguinte um casal, Dinda e Otacílio, vieram e domaram o bairro com uma milícia, desejando instalar a ordem para que pudessem viver em paz, combatendo barbáries e fundando a associação de moradores para gerir a região através de um diálogo comunitário. Poucos anos depois, Otacílio é morto por desavenças passadas, advinda das ações da milícia, mas tudo aponta que o seu assassinato foi encomendado por Dinda, que desejava governar a comunidade com mãos de ferro. Dinda era menos leniente, agredia moradores, combatia radicalmente o uso de drogas e pouco tempo depois foi encontrada morta na escadaria da Associação de Moradores, fazendo o Rio das Pedras voltar a seus tempos de caos e se iniciava uma nova disputa por forças marginais. Nos anos 2000 surge um homem chamado Nadinho, que se aliara a um inspetor da Polícia Civil, Félix Tostes, que tomam o controle da região, instaurando a ordem novamente. Com suas milícias, criam um complexo estado local, provendo energia, internet, TV a cabo, segurança, transporte, tudo sendo gerido ilegalmente com negócios locais autorizados pela dupla, que cobravam tarifas por tais serviços que eram monopolizados. Tostes desejava o poder, o controle da região, influência. Nadinho visava apenas o enriquecimento pessoal, o que gerou um conflito entre eles, com a vinda da CPI das milícias. Colocava o Rio das Pedras em risco, fazendo Nadinho temer que a cobiça de poder de Tostes enveredasse todo o esquema da milícia. Organizando o assassinato de Tostes, Nadinho se tornou presidente da Associação de Moradores, e em sua posição se lançou a vereador, e uma vez em posições de poder no Estado oficial, ocultava as ações do Estado clandestino e planejou entregar a região aos irmãos Jerônimos, uma dupla de traficantes, que acabou resultando no assassinato de Nadinho por Fininho, antigo segurança de Tostes, que estruturou uma nova forma de governo. A partir de então, um complexo sistema foi montado, desde a antiga oferta de serviços, que era sustentada mediante tarifas à comunidade,
até a participação ativa de autoridades do Estado oficial, como policiais militares, fiscais da prefeitura, secretarias municipais e diversas áreas dos órgãos públicos. O que se evidencia nesse caso é uma sucessão de erros de um Estado fraco, desde a ausência de suas forças na década de 60, que produziam a necessidade da formalização de um poder paralelo que assegurasse a ordem. A milícia é a forma autêntica e natural de um Estado. No caso brasileiro, há um agravante do caso. A vastidão territorial por si gerará naturalmente tentativas de sabotagem interna dos domínios do Estado, sendo necessária a fixação de um Estado forte que possa garantir sua força e presença na retaliação dessas organizações naturais. Mas o problema central é que, além de não execução dessa premissa, a democracia rompe com o princípio fundador do Estado natural. Um Estado se forma da sobrevivência, forma uma elite, uma casta governante que se legitima por sua força. O Estado não nasce por aclamação popular. Quando o Estado já formado passa a ignorar sua própria história, gera uma anomalia flagrante. Deslegitima os chefes naturais que fundaram o Estado e proclama o igualitarismo absoluto, permitindo a infiltração de estados paralelos que competem com o Estado oficial no próprio Estado, permitindo que utilizem a máquina nacional para fortalecer seus projetos locais e gradativamente esfacelar o território soberano. Diante da complexidade e agravamento do problema brasileiro, é inevitável que, para a revitalização do Estado Nacional, seja necessário um regime autoritário, capaz de, sem retaliações, fazer valer a sua força sem pudor, procurando alcançar um objetivo que se mostra alcançável por duas vias. O objetivo é retomar a soberania sobre o território nacional, o monopólio da força. Para isso, a primeira delas, se usa uma força avassaladora, destruindo completamente os estados paralelos através das armas, e nomeia interventores fiéis para gerir as terras conquistadas. O problema central é uma guerrilha que se prolongue e cause sangria ao Estado, tendo os estados paralelos mais fidelidade dos moradores locais do que o Estado oficial, e tendo um alto índice de traições dos próprios agentes do Estado, seja durante o combate, gerando agentes duplos e deserções, seja após a vitória, onde seus interventores podem decidir formar eles próprios suas milícias, se levantando novamente contra o Estado oficial. A segunda opção, mais simples e constatável ao longo da história, é a utilização da força como ferramenta psicológica. Não utilizar armas, mas as ostentá-las. Intimide as oligarquias locais pelo potencial de suas ações, e não propriamente durante o conflito flagrado. Manter as oligarquias locais garante a obediência dos residentes, que reconhecem aqueles senhores, cria uma harmonia entre as esferas de poderes e cria um tecido social orgânico. Essa alternativa tem o preço da constante ostentação da sua força, do Estado central nunca demonstrar fraqueza e sempre manter as juntas de seus servos estilhaçadas para garantir que sempre os mantenha de joelhos. O autocrata, o Estado central, deve sempre mostrar ao povo os laços que unem o império, sua cultura e tradição comum, que evidencia a identidade geral e a unidade. Aos senhores locais, quando os laços nacionais não forem o suficiente para garantir a lealdade, as armas, a força, apenas a presença paterna forte pode garantir a união. Apenas a presença paterna forte pode garantir a união de um império. O imperador que une um império é um homem que doma o leão, e é aquele que detém a grandeza capaz de reprimir o impulso de sobrevivência tribal pelo benefício de uma civilização. É o guerreiro que doma a fera. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Assim se assentaram os grandes pilares do edifício e se construiu a paz, a ordem, a união dos portugueses, o Estado forte, a autoridade prestigiada, a administração honesta, o revigoramento da economia,
o sentimento patriótico, a organização corporativa e o império colonial.